JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos, nós tá na veia armadilha. Eu sou a Micaela, eu sou integrante do projeto Patrimônios Negros, que fica sediado no CECOM, Centro de Conservação da Memória da UFJF. E a gente está aqui no ato e o nosso projeto basicamente busca referenciar personas e culturalidades negras de Juiz de Fora nos meios urbanos. E aí o seu nome já era citado com alguma frequência e a gente está muito feliz por você aqui. E eu queria que inicialmente você se apresentasse, mesmo sendo redundante. Meu nome de batismo é Felipe Lourenço Rosa, eu tenho 30 anos, 31 anos atualmente. Eu nasci aqui em Juiz de Fora mesmo, na Zona Leste, assim. Eu morei por 4 anos no bairro Santa Rita, mas saí muito novo de lá, então nem tenho poucas lembranças de lá. Aí fui pro bairro Santa Cândida, que é pertinho ali, Zona Leste, que foi onde que eu cresci mesmo. Infância, adolescência, fase adulta agora, mas eu tô pelo bairro lá ainda, então a minha área lá é Santa Cândida lá. E é isso. E STEM. Agora eu sou STEM também, né? Por que STEM? De onde veio STEM? Então, STEM é porque eu tenho uma doença que se chama psoríase, que é uma doença do sistema nervoso. E ela dá essas manchas, né? Eu ainda tenho algumas, quando eu era menor era muito mais, né? Porque como é algo do sistema nervoso assim, tem pomadas, eu fiz bastante tratamento quando eu era mais novo assim, mas ela realmente pelo que eu notei em mim, pelo menos é uma doença que realmente consiste em você controlar o seu emocional. Então criança você não controla muito bem essas coisas, né? Então tinha na cabeça, orelha, nariz, nos olhos aqui, não sei, ainda tem, nas orelhas, joelho, ela tinha bastante assim. Aí a escola, né, daquele jeito, eles tinham muito apelidos sobre isso, né, sobre mancha, manchinha. O pior de todos assim foi o Pampa, como me chamaram de cavalo Pampa. Nossa, essa foi triste, tá? É engraçado, mas é triste. Chamaram de cavalo Pampa. Aí na cultura hip hop, assim, quando eu já estava um pouco mais inserido na cultura hip hop, tem a questão dos nomes artísticos, dos vulgos ali, breakers, que começou tem a questão de se apresentar, né? Aí procurando referência assim, eu até falei com um amigo meu, quem falou o STEM foi um amigo meu que chama Antitão, ele é DJ hoje aqui também, ele é DJ de Juiz de Fora também, e B-Boy também. Aí nós estávamos procurando lá, falou, você tem pedido? Eu falei, eu tenho mancha, mas mancha eu não gosto não. Aí não, pera aí, deixa eu ver o que é. Fui lá no Google Tradutor mesmo, traduziu para STEM. STEM é a tradução, mancha em inglês, né? Aí fez meio que sentido assim, na época eu praticava mais break, assim, eu falei, maneiro, STEM, curtinho. A galera associava style também, porque era de estilo, assim. Aí fez a junção ali perfeita. Aí quando eu comecei a fazer grafite, assim, de fato, que aí fez mais sentido mesmo, que mancha, tinta, assim, essas coisas são bem ligadas assim. E tem um produto mas é um produto de removedor de tinta assim que chama STEM também. Aí eu só fui descobrindo um monte de coisa relacionada ao STEM assim. Mas aí é basicamente isso. O STEM surgiu de algo que as pessoas me viam como ruim, né? Aí eu transformei ali na minha característica principal. Aí carrego isso pra vida aí. É estranho, né? Porque a escolaridade em periferia ela pode ser maldosa, né? Eu era macacaela. Nossa.
Nossa. E a gente não vê, assim, na elevação, você não vê a maldade. Foi por muito tempo, eu tô no ensino médio, porque vai te acompanhando na escola de bairro, né? Por mais que mude, às vezes muda as escolas, eu saio do municipal pro estadual, mas é mesmo. São as mesmas pessoas. E aí por muito tempo eu fui na Macacaia, eu só fui dar conta que era ruim depois. Que era, de certa forma, era ofensivo. Mas aí, assim, falando de bullying, falando de adolescência, queria que você me contasse como que foi, mais ou menos, ter crescido aqui de fora. Minha infância, assim, eu sou muito ruim de memória da infância, assim, porque parece que às vezes que teve algum bloqueio que eu esqueço muita coisa, assim, da infância, assim, mas foi uma infância comum, assim, brinquei muito na rua, assim, ficava horas e horas na rua, lá do bairro, lá, sempre foi o bairro, apesar de ter tido uma fase bem complexa lá por conta de violência, assim, sempre foi um bairro muito tranquilo, assim, os vizinhos são os mesmos praticamente até hoje, lá são os mesmos que eu cresci, assim, então infância foi bem tranquila, assim, infância saudável, real, assim, que eu vejo como uma infância saudável mesmo, de brincar na rua, sair andando pelo bairro, era bem assim. A adolescência também foi tranquila também, a adolescência ali, mas foi uma fase assim que eu acho que eu indaguei muita coisa assim, conheci muita coisa pra mudar, assim, sabe, as minhas características, assim, como pessoa mesmo. Eu sempre fui ao hip hop, me ajudou muito com isso também, que eu era meio travado com as coisas, era muito tímido, assim, sabe, então eu até brinco assim que quando eu comecei a dançar, aí me transformou em outra pessoa, tá? Às vezes ali já era o Sten ali, porque dançando eu ficava de boa, ficava à vontade assim. Mas não tive aquela adolescência de namorar, nossa, demorou muito para desenvolver essas coisas assim, porque não conversava muito e tal. Mesmo ali a galera da escola, assim, já sabendo que eu fazia alguma coisa artística ali, pra mim era uma coisa, outra coisa. Aí foi a fase também que eu comecei a trabalhar com muita coisa, né? Porque lá em casa nós somos em 5, família, 5 irmãos, aí nós, meu pai e minha mãe. Minha mãe já é falecida. Aí aquela velha história de periferia, né? Tem que trampar para ajudar em casa, para ter as coisas, né? Então meu pai sempre trabalhou com serviços gerais, assim, foi sapateiro também. Meu pai é bem criativo, acho que essa parte, algumas partes criativas, eu acho que veio dele, né? Aí, mas só que eu trabalhava muito mais com serviços gerais, então ele me levava assim para os trabalhos que ele fazia, então trabalhei com serviços gerais, trabalhei com servente de pedreiro, panfletagem, essas coisas tudo assim, eu meio que fiz um pouquinho ali para virar e ter alguma coisa ali para levar para casa ali. E nesse meio tempo ainda estava caminhando com o hip hop ali. E qual que foi a virada? Você falou assim, nossa, nesse momento o hip hop entrou na minha vida e mudou tudo. Você fala assim, tipo... não sei, porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei em 2023. Aí essa fase era uma fase que era muito de grupinho, assim, né? Quando eu comecei no projeto chamado Juiz de Fora no Estúdio da Paz, aí esse projeto era igual o que eu faço hoje, como eu dou aula hoje. Aliás, o JF no Estúdio da Paz é o esboço do Gente em Primeiro Lugar que eu dou aula hoje. Aí levava as culturas, né? Levava capoeira, grafite, break também, levava os elementos da cultura hip hop, balé, essas coisas assim. Então naquele primeiro momento ali foi mais de grupo assim, todo mundo na minha rua foi fazer break. Aí eu fui fazer break também, então vamos lá, vou conhecer também. Rolou uma apresentação de um grupo lá e foi impactante assim, né? Porque muitas das pessoas que começam assim a dançar ou que tá pela cultura hip hop é algo visual mesmo, é estética assim, né? Então já tinha um grupo que chamava Black Street Boys.
Que na época também acho que era alto dos Backstreet Boys, né? Nossa, então era meio uma referência assim. Aí era a galera estilosa, assim, e o break chama muita atenção. Na época, na verdade, eles nem dançavam break, eles dançavam street dance, né? Mas a música, assim, o estilo, assim, já chamava muita atenção. Então já deu uma ganhada nisso. Aí quando o grupo, assim, começou meu primo indo, aí depois foi meu irmão, eu fui o último aí, assim. Mas passou um pouco de tempo, assim, uma semana, 2 semanas, assim. Aí comecei. Aí era legal porque eram os amigos da rua, a gente se juntava lá, aí ganhava um uniformezinho, que hoje eu vejo o uniforme é a coisa mais feia que tinha. Era um azul, tinha uma, nossa, na época era a roupa do momento. Era de seda, nossa, um azul de seda, com misericórdia. Ficava todo mundo brilhando. Aí era isso, todo mundo fazia parte de um grupo, né? Isso era muito legal. Aí foi isso, aí eu fui levando isso na brincadeira assim mesmo, juventude assim, mas foi legal porque eu acho que hoje mais velho assim, eu vejo que foi a primeira vez que eu tive acesso assim a conhecer um pouco mais de Juiz de Fora e não ficar só ali na minha área ali, né? Porque o evento, o projeto ele levava a gente para fazer apresentações em outros locais, né? Então a gente ia de bairro em bairro, teve uma vez que a gente apresentou no escritório do prefeito, na época do Beijane, assim, na época foi legal assim, uma memória que eu lembro, foi as primeiras vezes que eu entrei na prefeitura também, então tive acesso assim, né, a cultura acabou dando os acessos, teatro também, foi a primeira vez que entrei no Cine Teatro Central, essas coisas assim. Então, nesse momento assim, foi levando assim na brincadeira. Aí quando chegou a adolescência assim, que aí eu já estava mais inserido com o break assim, que aí foi uma febre assim que também até afetou o estudo, assim, essas coisas que era isso, era dormir pensando em break, acordava pensando em break, era a vida toda assim e não esqueci do resto, sabe? Então deu uma prejudicada assim, mas consegui finalizar os estudos ali, mas ainda assim era só um passatempo, era só um hobby, porque o break hoje em dia ele tem um reconhecimento maior, assim, a questão das Olimpíadas, existem estruturas grandes do break hoje, que é possível se viver disso, que é basicamente um sonho igual o jogador de futebol, tem muita gente boa aí, mas são poucos que conseguem acessar, viver disso mesmo é um pouco mais difícil. Mas aí eu ainda estava nessa assim, aí foi quando eu comecei a desenhar. Na verdade, eu já desenhava desde pequeno, por causa de Dragon Ball, essas coisas assim. Eu via, tentava reproduzir e saía. Simplesmente saía assim, consegui fazer esses desenhos assim, aí até vendia para os coleguinhas da escola, assim. Era bem legal. Empreendedor desde cedo. Aí era bem legal isso assim. Só que aí comecei a desenhar mais assim, aí já com a estética do hip hop ali, tentar fazer as letras, tentar fazer os personagens ali. Por um bom tempo eu fiquei muito conhecido aqui na cidade por pintar camisas. Eu fazia umas camisas manuais assim. Aí começou nos grupos lá que eu tinha, né? Que a gente começava a pintar os uniformes assim. Aí depois comecei a fazer isso, porque também era o que dava para investir ali, entre os meus, sei lá, 15 até, sei lá, uns 17 anos, 18 anos ali, era a tinta mais barata, aqueles trabalhos que eu falei aqui já. Eram trabalhos que a maioria do dinheiro ia para lá, sobrava merrequinha ali para fazer alguma coisa. E eu investia em tinta de tecido, que dá para fazer várias camisas, assim, pintar bastante assim. Aí comecei a pintar muito, assim, aí foi quando eu já comecei a investir em spray também. Aí também foi uma demora assim pra fazer as coisas assim, sabe? Que aí que eu acho que começou a entrar assim, porque também eu já vi o break assim, não, eu gosto disso, vou tentar viver de break. Aí eu sabia já de dificuldade já, mas já acho que com uns 17 anos assim já tinha um caminho que eu queria seguir, né? Mas sempre era meio que atrapalhado assim pela essa vida aí. Mas eu já tinha uma clareza assim grande de como o hip hop tinha mudado minha vida assim, o que eu queria fazer assim.
acho que com uns 17 anos, assim, já tava ligeiro nisso daí. E depois que aí que eu fui com as luzes, eu comecei a conseguir uma grana, assim, começava a vender, assim, vendi bastante, assim. E aí eu consegui começar a fazer o grafite, aí os grafites de rua mesmo, primeiro ali era só pagar para fazer mesmo, que você comprava material para fazer. Aí depois começou a surgir os trabalhos comerciais, que aí pessoas me contratavam para fazer grafites, artes por aí. Aí isso já gerava uma grana maior e me gerava material para me continuar treinando, entendeu? Então era esse ciclo assim. Esses dias eu estava conversando também, aí tem muito tempo que eu não compro spray com o meu dinheiro, assim. Nossa, já tem muito tempo já, graças a Deus. Já se retroalimenta. Já se retroalimenta. Fácil. E aí, a próxima pergunta é sobre isso, você já me adiantou, assim, quando dentro da cultura hip hop, quais foram os pilares que te pegaram mais? Foi o grafite. Foi o grafite e o break, mas uma galera gosta de ficar brincando com a sua avatar do hip hop por causa dos 4 elementos. Mas porque eu realmente tentei assim mesmo. Porque assim, o que eu gosto de pesquisar, que aí eu entro mais na questão da pesquisa, é o rap assim. Rimar pra mim é só a rima do feijão, macarrão, essas coisas eu consigo rimar. Agora, rimar, fazer freestyle, assim, nunca foi escrever letras, assim, já tentei, mas não é pra mim. Eu já aceitei que não é pra mim, mas DJ, por exemplo, tentei com afinco, assim, ser DJ, de MK mesmo, de vinil. A gente tinha um par de MK, que era de uma associação que a gente tinha que chamava Postos Zumbi Diplomático, que era a PZP. Ela ficou bem famosa aqui de fora também na época, assim. Aí tinha um par de MK, aí eu treinava nesse par de MK, assim, só que aí como era de um coletivo, quando eles pediam as MKs, eu emprestava, ficava comigo, mas emprestava, ia pra lá e eles devolviam, né? Só que aí numa dessas, não sei se vocês já ouviram falar do Ice. Ice, ele foi uma figura muito importante aqui na cultura hip hop, porque ele é um MC que movimentou muita coisa assim, sabe? O Encontro de MC, que foi um evento que teve muito aqui em Juiz de Fora, assim, ele é um dos pilares, assim, pro acontecimento do Encontro de MC. Aí ele pediu essas picapes emprestadas para fazer um evento, emprestei, normal, só que aí uma semana depois ele foi assassinado. Aí a pessoa que pegou as MK ficou quieta e a gente não sabia com quem que tava. Então ela se perdeu e com isso eu também parei, porque uma MK hoje em dia usada é uns 12 mil. Uns 12 mil reais. Aí eu falei, sem condições de fazer esse investimento. Aí morreu, aí meio que ficou nisso. Eu também só estudo muita música assim, gosto bastante. Coleciono alguns vinis assim, mas o tocar mesmo ficou pra lá. Aí o break, eu danço break já tem 21 anos, e grafite vai fazer 18 anos que eu faço grafite, que aí sim, aí foram as duas áreas de atuação que o break hoje em dia, ele tá, eu sou atuante nele, mas aí já é mais como um estilo de vida assim, não é um estilo de vida para me render um dinheiro assim, algo. Mas é o que eu gosto muito assim, que eu tanto falo, quando eu vou me apresentar, eu gosto de me apresentar como b-boy, grafiteiro, aí depois veio artista plástico e tudo mais, que eu também entendo que eu sou. Mas pra mim b-boy é em primeiro lugar, porque essa é a linha da minha trajetória, sabe? Que eu executo ainda. E o grafite veio quando eu olhei como uma questão assim financeira mesmo, assim, sabe? Com as questões da luz, já vi que a galera gostava assim, da questão da arte, aí quando eu comecei a fazer grafite, começou a render mesmo, assim, eu falei, nossa, isso aqui é algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito, não é só pela grana, mas é algo que eu faço pela grana e que me dá um retorno, entendeu? Então são os dois pilares realmente que eu mais executo ali, dentro da cultura hip hop. Na última semana a gente conversou com a Fernanda e a gente tocou no seu nome,
levantar, falou que você que brigou muito com ela, que ela, olha, você faz parte, você também tá na cultura, vai lá, não sei o quê. E aí a gente fala de relevância, né? Acho que um dos pontos fortes do papo foi sobre a relevância dela na cultura hip hop pelo Juiz de Fora. E aí eu queria te perguntar se você já tem dimensão da sua relevância, se você já, sabe, se pra você já é palpável. Porque o seu nome é bombado, as pessoas falam, as pessoas comentam, é comentado entre as crianças, tem a sua importância, mas se pra você já bateu, sabe? Se você já consegue tatear que é meio doido. Sou relevante. É muito louco isso daí. Às vezes sim, às vezes não. É porque andar na rua comum assim, esses dias foi engraçado até. Eu tava fazendo feira no domingo lá, aí tinha saído uma matéria um dia antes, assim, ela me viu, ela cumprimentou do trabalho assim, aí o cara da boca não falou, não, também comprou esse trabalho, me cumprimentou também. Eu falei, ó, que isso, gente? Prestando atenção na conversa dos outros, né? Aí que me bate isso daí, sabe, pô, o cara pelo menos me conhece, assim, sabe? Mas é bem difícil, assim, ainda entender que eu tenho relevância, assim, com as coisas, assim, sabe? Eu não sei se é humildade, eu não sei o que é, mas pra mim é muito difícil ainda, assim, nem é tipo, vou falar isso pra parecer uma pessoa humilde, modesta. É porque realmente pra mim é difícil, assim, até recentemente, assim, que eu já viajava muito, assim, mas mais pelo break, eu comecei a viajar mais pelo grafite agora, né, recentemente. Aí eu cheguei nos eventos assim, ficou estranho, chegou aqui também. Aí que eu vejo a dimensão, assim, é legal, porque quando eu comecei esse break assim, tal, de pesquisa, aí eu via os vídeos, revistas, assim, que era o que a gente tinha acesso às coisas assim, depois quando começou a internet, assim, você via as coisas assim, aí você via foto da galera que era usada como referência, sabe? Aí teve algumas vezes assim que eu parei e pensei assim, pô, ia ser maneiro se um dia alguém estivesse vendo minha foto como referência, assim. Eu acho que aconteceu isso organicamente, mas eu ainda não consigo sentir isso não. É só nesses pontos assim, acontece uma matéria, alguma coisa que eu fiz ali, aí dá aquele boom assim, aí eu falo, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa. Mas aí no meu dia a dia assim, é uma coisa que passa despercebida assim, de coração mesmo, né? Passa despercebido mesmo. Eu acho que eu só tô fazendo por fazer mesmo. Aquela ideia de que assim, olha, mexi na engrenagem. Mas aí a gente você falou disso, né? Das pessoas que estavam na cena na época que você começou. Me fala dessas referências, sabe? Quais são as pessoas que falam assim, vou chegar aí, vou ser igual. Porque quando eu comecei também, ainda tinha essa questão na internet é meio difícil, né, de acesso, então as referências que eu tinha são referências da cidade assim mesmo, sabe? A galera perto. Por exemplo, tinha o Ice, que era uma referência de rap, assim. Na época da Posse dos Luiz Palmares tinha o Eri também, hoje em dia ele prefere que se chame ele de Valdir, ele se converteu, então. Mas só que ele era, tipo assim, ele era o b-boy assim da cidade, ele dançava muito, assim, viajava muito, então era uma referência também bacana assim. Tinha de grafiteiro assim, aí teve o Dorim e o Reis. O Dorim ele é da UGC, ele é o fundador da UGC, que é a CRIO que eu faço parte, que é um degrau de grafite CRIO. Aí ele me convidou pra CRIO também, era um cara assim que aí agora já é minha parte não tão modesta. Eu vou falar, porque dos grafiteiros aqui de fora, pra mim é tipo, o Dorim em primeiro lugar, eu venho em segundo ali, encostando nele ali. Porque o Dorim, porque o Dorim ele não se projetou como um artista igual eu acho que eu me projetei, assim, sabe? Mas o trabalho dele, assim, é excelente, assim, um cara muito criativo, uma facilidade técnica, assim, sinistra, assim, de ver. Eu fico felizão de fazer parte do mesmo grupo que ele. Aí eu tive também o Pena ele é de Brasília, porque a cultura hip hop aqui de fora, não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, alguma coisa assim,
O hip hop aqui, eu acho que o berço da cultura hip hop é a Zona Leste ali, Santa Cândida, mais ainda no centro ali, porque foi dali que surgiu muita coisa. O que eu me lembro, assim, que eu posso estar enganado, mas acho difícil, era Santa Cândida e tinha a galera da Zona Sul ali, Ipiranga, que também fazia um movimento muito grande ali. A Santa Cândida ela é forte por conta da Denilde, que sempre foi uma líder comunitária, assim, então ela se enganjou ali dentro da cultura hip hop e fez uma conexão muito forte com o Brasil. Então, o primeiro grafiteiro que veio para Juiz de Fora veio através dela, que deu aula, ensinou o primeiro grafiteiro que a gente tem aqui em Juiz de Fora, que é o Ileso, né? Que é uma pessoa também que eu acho que vale muito a pena conversar com ele. Que ele é o primeiro grafiteiro aqui de Juiz de Fora, que também trabalha no Gentil Primeiro Lugar, que veio através de Brasília, e quando ela trazia sempre assim uma galera de Brasília, assim, acontecia uma conexão que a galera de Brasília fez muita parte do que, sabe? Aí veio um grafiteiro também que chama Guga e o Pena. Aí eu tive a primeira experiência assim que eu tive com spray, assim, grafite, foi com o Pena. Eu pintei lá na casa da Denilde, eu escrevi fio, tem que escrever alguma coisa, tem que ter um nome. Aí não tinha isso aí na época, não vai fio mesmo, aí PHI-L, eu lembro até das cores, foi um bombe vermelho, laranjado e amarelo assim. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com spray. Dali pra frente, como era um contato muito curto, que não era igual a gente tem hoje que eu dou aula, que as crianças, a galera que faz a aula tem a oportunidade de mexer com spray quase que durante o ano todo, era bem curto assim, então eu tive essa experiência, já me encantou ali, então dali pra frente foi meio que autodidata mesmo. Após isso eu não tive outra aula, outro curso com spray não. Aí o Pena também foi uma referência por isso, porque eu tive esse primeiro contato com ele, aí foi legal que passou esses anos, aí o Pena também é da UGC, também é um integrante da UGC, passou esses anos, aí a gente, na última vez que ele teve que ir em Juiz de Fora, a gente pintou uma parede junto na casa da Denilson, que é a parede onde eu fiz meu primeiro trampo com o meu professor, assim, meu mestre, assim, foi os momentos assim na vida, você fala, pô, que maneiro isso daí, eu acho que eu fechei um ciclo, alguma coisa aconteceu assim, foi muito legal isso. Aí tinha ele como referência também. O Jagal também foi uma grande referência, assim, porque eu tive a oportunidade de fazer aula com ele também, assim. Eu vi que hoje em dia eu consigo perceber que ele era uma pessoa que era muito pró-hip hop mesmo, assim, que ele tinha uma paixão assim, pela cultura mesmo, por isso que ele movimentou tudo que fez. E essas foram as minhas referências assim, de início, assim. Aí hoje já, as referências eu acho que são cíclicas também, né? Que a gente vai trocando assim. Aí hoje eu tenho outras referências, mas mantenho algumas ainda também. Como referência. E as de hoje? Dentro do... Eu acho que eu consigo citar um de cada elemento da cultura hip hop. Dentro do rap, eu gosto muito do Zudzilla, assim, é um cara que parece que as músicas que ele faz, parece que foi escrito na minha vida, assim, talvez por isso essa talvez por isso essa identificação, gosto muito dele, gosto muito do som dele, assim, que é uma atual do grafite, assim. O grafite tem nossa senhora. Do grafite eu acho que eu vou falar. Vou falar essa. Da última vez eu não tinha eles como referência, mas eu fui na exposição dos Gêmeos. Eu fui lá em BH na Sesc, tinha a exposição deles assim. Aí eu gostava já do trabalho deles assim, mas não tinha como referência mesmo assim. Mas é quando eu vi a exposição deles, eu vi a quantidade de material que eles têm. Tipo assim, é um mundo, é um universo mesmo. Eu falei, nossa, isso aqui é uma referência do onde que eu posso chegar, assim, de ter a quantidade que ele tinha, a qualidade que eles têm de trampo, assim, que é surreal, assim, a exposição deles é muito louca, assim. Aí foram artistas, assim, dentro do grafite ali que eu peguei como referência recentemente, assim, pra focar, assim, pô, se fosse chegar num lugar, eu queria chegar para fazer uma exposição assim no futuro assim. Eles têm 40 anos de hip hop, né? Então aquele Brasil não é muito tempo assim. Aí
de DJ eu acho que eu gosto muito do Eric J, que realmente ele é referência, sempre que ele é campeão de vários DMC, né? GMC é um campeonato de DJ, assim, ele é bem... ganha várias vezes, assim, ele é bom DJ mesmo. E faltou o quê? DJ, grafite, MC break. Break, esqueci o nome. Não, o break hoje em dia... Nossa, pior que eu... tem um mano que eu vou esquecer o nome dele, mas ele é um francês, ele é negro, assim, eu vou esquecer o nome, não vou lembrar o nome dele, assim. Mas como eu me identifico muito, assim, com a dança dele, assim, sabe, que eu gosto muito. Só vou lembrar aqui no meio. Depois eu falo, assim. Mas eu tenho como referência, assim, que eu acho que eu aproximava quando eu estava mais ativo do break, assim, de uma dança que eu queria chegar, assim. Depois eu vou lembrar o nome dele. Eu achei muito legal que as suas referências primárias elas são municipais, né? Sim. Mas a gente tem um eixo de que a gente normalmente quando visita essas pessoas vê que elas não vivem só do hip hop, né? Elas vivem pro hip hop, é uma paixão, você citou muito esse termo, falou muito de paixão. Mas financeiramente existia uma outra fonte porque o hip hop não dava, né? Isso por N fatores, está falando de cultura preta, periférica. E há pouco tempo eu vi um story seu falando disso, olha, eu vivo hoje do hip hop. Isso é um privilégio que eu preciso reconhecer, assim, porque é difícil, assim. Por exemplo, hoje em dia eu dou aula pelo direito em primeiro lugar, eu dou aula de artes visuais, mas eu ensino grafite, então ainda assim é viver de hip hop. É o CLT, mas ainda assim é viver de hip hop. E é uma coisa que tem me pegado muito, assim, que eu já tenho conversado com uma galera, assim, porque eu tô no Gente em Primeiro Lugar, porque como eu vim no projeto social, que era o Distritos da Paz, parece que eu senti, assim, que eu tinha uma dívida com um projeto social, sabe? De dar um retorno mesmo, sabe? Eu sei que eu não vou salvar uma galera aí, mas se um ali já seguiu uns passos, assim, uns trilhos que eu trilhei, assim, eu já vou ficar muito feliz, sabe? Então, mas só que isso tem batido muito com o estilo de vida que eu consegui criar, que é a vida de arte e de hip hop, assim, que, por exemplo, me toma um tempo da semana fazer isso, sabe? Então, é um tempo que eu podia estar fazendo trabalhos maiores, por exemplo, nas maiores, por exemplo, da UF aqui, eu dou aula, aí depois da aula eu venho pra cá pra executar ele, porque é o tempo que eu tenho. Eu tenho final de semana também, mas me deixaram fazer aqui no final de semana, que não pode abrir o UF, aí acontece isso, que é geralmente que eu faço, os trabalhos que eu pego, assim, que é o que me gera uma renda maior, assim, do que eu recebo, assim, eu até falo assim, que o jeito em primeiro lugar, se fosse só por dinheiro, só por CLT ali, eu já tinha ficado pro lado faz muito tempo, assim, porque não é minha renda principal, mas aí eu tento encaixar ali, porque o Gente em Primeiro Lugar, a equipe que tá lá é uma equipe bem flexível, eu tenho 30 horas semanais, então ainda dá pra mim encaixar ali quando eu preciso fazer alguma coisa muito grande assim, eu converso com eles aceitam, então tá sendo uma mãe também isso pra mim, mas tem me pegado muito, porque eu consigo ver, na verdade eu ainda bato até aquele medinho, sabe, porque eu tô vivendo esse sonho de estar vivendo de arte assim, mas eu tenho, dá um medinho, tipo assim, se eu largar esse LT que der ruim aí, vai que eu só tô na crista de uma onda aí, passa, aí pronto, do nada não consigo voltar com Gente em Primeiro Lugar, do nada eu tô de caixa do Bahamas, se tiver que ser o futuro é isso, eu vou encarar, não tem jeito, mas bate assim mesmo, sabe? Então mas só que eu vejo potencial, assim, que eu consigo fazer as coisas assim pra viver só disso, entendeu? Então isso, eu tenho esse privilégio, assim, de falar que eu realmente, assim, eu acho que ainda sou um dos poucos aqui em Juiz de Fora, assim, pelas pesquisas, que vive integralmente de arte, assim, integralmente de arte. Me deu minha maior conquista
da vida, assim, que era algo que eu tava mirando pra comprar uma casa. Quem me deu a casa foi a arte, assim. Consegui juntar dinheiro e comprar, então é isso, entendeu? Agora eu preciso continuar pra manter isso que eu conquistei até agora, sabe? Mas é legal mesmo, e realmente, assim, tem muita gente que tá na cultura, assim, muita gente boa, assim, que faz a arte, que se direcionou a fazer ali muito bem, mas é isso. Tá fazendo isso, mas tem que trampar no comércio, tá fazendo isso, mas tem que trabalhar ali na prefeitura, por aí vai, entendeu? Mas é isso, então eu fico feliz assim por estar vivendo isso nesse momento, assim, sabe? Permaneço por uns bons anos aí. Eu acho que não tem muito como a gente fugir dessa insegurança, né? Até a carreira acadêmica, enfim, ele mexe. Eu tô muito pensando, gente, se uma hora isso não der certo, eu vou fazer o quê? Se eu dediquei tanto tempo da minha vida. Exatamente, eu até falo que por mais que eu esteja integralmente assim, vivendo de arte, assim, do grafite, do rock e tal, eu ainda não dou 100% do meu foco nisso, porque ali dando aula é outro foco, entendeu? Não é fazer a arte, ensinar a arte é outra coisa, outra coisa. Então, aí eu também tenho isso como pô, se eu não estou focando 100%, se eu focar 100% mesmo, acho que deve dar bom. Acho que eu me apego a isso quando bate essa insegurança assim, sabe? Eu fico tentando equilibrar ali, pra ver se vai. Mas eu acho que também vem muito do lugar onde a gente vem. Sim, então aí já é história. Quem abraçou a insalubridade é muito medo de voltar. Exatamente, nossa senhora. E aí é um processo. É difícil. Acho que essa segurança vai acompanhar, não tem como não. Mas para além do financeiro, você é artista, vive de arte. E aí me tocou muito quando eu visitei sua entrevista para a Tribuna de Minas, quando você soltou a amostra Quarentela, né? Quarentela. E aí você fala que se não fosse, como você não podia usar as ruas, você correu pra tela, porque só tinha aquela. Era o veículo ali na pandemia, né? Então tem essa importância das ruas na sua vida, a importância de estar ocupando esses espaços. Você tocou no assunto de ter ficado muito tempo, né? A gente acredita por muitos anos que é o nosso bairro, é a cidade inteira. Sim. Mas aí quando você, se deparou com as ruas do centro, como que foi isso pra você, sabe? Entender essa... É tudo muito novo, até quando você sai ali você vai da rua de trás, da sua casa pra rua de trás, assim, é muito doido. Principalmente quando você vai fazer arte, assim, porque é aquilo, né? Às vezes muitos trabalhos que eu faço aí não são trabalhos autorizados, então vou na cara e a coragem, assim. E descobrir a rua, assim, eu vou te falar que eu peguei uma transição ali. Eu fui um dos grafiteiros aqui, eu acho que eu sou se eu não me engano, eu sou a quinta geração de João, eu consigo pôr João, eu sou a quarta geração do grafite aqui em Juiz de Fora, assim. Então eu peguei uma transição boa que foi, tipo, eu cheguei a usar material ruim, que era o que tinha na época, assim, mas que a galera usou muito mais do que eu. Tinha uma tinta que chamava Colorgin, tem ainda, Colorgin uso geral, que é um do Carambec, não sei se já viu, tem um Carambec vermelho na embalagem, e que era uma tinta muito ruim assim, a galera fazia grafite com aquilo, sabe? Então eu peguei a transição que eu cheguei a usar aquela tinta, mas aí já começou a chegar um material bom assim, sabe, pra usar. Aí também peguei a transição que foi a galera que quando começou a pintar na rua assim, era repressão sempre. Qualquer coisinha era repressão sempre assim. Quando eu comecei a frequentar mais a rua, fazer a rua assim, já era uma galera que tinha repressão, mas era uma galera mais assim que tinha uma galera que ainda passava a elogiar, porque antigamente parece que a galera que passava, pelo que eu escuto da galera falar, a galera que passava a elogiar era gato pingado, né? Contado nos dedos de uma só mão, assim, porque até elogiar parecia que era uma coisa que estava errado pra quem gostava, sabe? Passava na rua, não vou elogiar porque tá fazendo errado, sabe que é errado? Então eu não vou elogiar não.
Então eu também peguei essa transição que a galera começou a aproximar mais da arte de rua. Então pra mim foi uma transição suave assim, e foi tranquilo estar na rua assim, apesar de receber olhar, comentário, isso eu acho que quando você está na rua você tá disposto a tudo ali que vai acontecer mesmo. Mas foi bem tranquilo assim, tanto que eu brincando com os grafiteiros mais antigos assim, que eu nunca tomei uma dura, nunca fui parado por policial. Já teve vezes de denunciar assim, aí a polícia chegar, aí já olha assim, envolve a gente com escada, um monte de tinta, fala assim, você não tá fazendo picho não. E eu não sou muito do picho não, né? Mas não sou muito do picho porque eu sou preguiçoso mesmo, porque eu não vou ficar de madrugada fazendo não, eu gosto de dormir. E eu sou um que gosta de acordar cedo. Se eu puder 6 horas estar no muro assim, eu tô no muro 6 horas. Aí então a galera via que era de manhã cedo, durante o dia assim, a galera via com material, passava, você tá fazendo picho? Não, tô fazendo um grafite ali, mostrava o desenho e passava. Então eu não tive aquela repressão truculenta assim, sabe? Já vivi algumas coisas assim, que aí não tem jeito. Teve uma vez que eu fui fazer um grafite, tava uns dias quentes igual tá hoje assim. Aí eu fui de bicicleta. Sempre até hoje fico pensando por que eu fui de bicicleta. Aí eu fui de bicicleta, levei minhas tintas, aí fui ali no viaduto. Eu tinha recém-inaugurado o viaduto ali que liga o Poço Rico com a Brasil. Aí tava ali, aí uma paredinha escondidinha, não tinha nem casa assim em volta, tinha uma casa na frente só, eu tô pintando ali, aí tava com muito material, tinha até uma padaria perto assim. Tava com muita sede assim, aí não tinha visto movimento nenhum, aí chegou um cara entrando na casa dele assim, e aí ele entrou na casa dele, vou pintando e não falou nada, falei, pô, vou bater, ele pediu um copo d'água, né, pra beber. Aí fui lá, bati na porta dele, ele atendeu, aí pedi água, ele olhou pra um lado assim, pro outro, assim, até pra ver se eu acho que tinha alguém perto. Eu falei assim, não vou te dar água não, porque você tá fazendo isso daí, eu não gosto disso daí. Aí tipo, bateu forte assim, né? Nossa, eu terminei, nem sei como eu terminei de fazer o negócio. Aí no final até escrevi lá no grafite assim, água e arte não se nega. E fui. Aí são coisas que acontecem assim de vivência que a gente tem na rua assim, sabe? Que acontece, simplesmente acontece. Eu tô ali, acontece as coisas ali. Então isso também dá uma preparação muito grande assim, para a vida em geral, assim, na rua ali. Tem uma fala de um grafiteiro, que ele é lá de São Paulo, que ele fala num documentário assim, que ele fala emocionado assim, que às vezes quando ele tá na rua assim, ele tá trocando ideia com um morador de rua assim, que às vezes ele sente que a única vez que o cara foi trocado conversou com ele de igual para igual, sabe? E já teve vezes mesmo de eu estar pintando na rua, do nada eu tô dentro da barraquinha do cara assim, para ele me mostrar um desenho que ele achou assim, uma parada assim. Então eu acho que isso dá uma sensibilidade também muito grande para saber o que acontece na rua, assim, sabe? Então prepara bastante assim, que aí já vem uma cutucada nessa nova geração assim, porque eu peguei essa transição que facilitou, mas peguei umas dificuldades. Hoje em dia tá muito fácil pra rua. Então, assim, se você comprar, você tem material bom, se comprar seu material bom, você vai pra rua, ou autorizado ou não ali, dependendo do lugar que você consegue fazer. Então a galera tem perdido essa vivência assim, e tem ignorado assim a galera que veio antes, sabe? A escola que veio antes, que fez ser possível ser fácil pra eles estar hoje, assim, sabe? Então isso me incomoda um pouquinho nessa galera que tá chegando assim agora. Essa sua fala me lembrou muito quando a gente fala que veio das periferias de fora. Não é perto de uma periferia de grande metrópole, né? Mas esses bairros, as pessoas costumam olhar com olhar que você veio de um espaço extremamente violento. E a gente veio muito mais de um lugar de confiança. Sim. De um lugar de onde. Você tocou muito nisso no começo da sua fala, né? Todo mundo me conhece, eu estava protegida, eu estava seguro. Para um espaço central onde a gente não tem. Sim. Essa segurança toda, né? Porque por mais que, por exemplo, você fosse
fazer arte em alguma parede, algum muro que não fosse legalizado dentro do bar, todo mundo te conhecia. Esse é um outro contato. De repente você tá de fora, tá no externo. A gente costuma assim hipervalorizar muito, né, a centralidade, estar ocupando espaços centrais, mas esquece da vulnerabilidade, né? O que é estar nesses lugares. Porque na conversa com a Maria Fernanda, a gente até chegou a tocar nesse assunto, mas não de forma tão sensível. Mas essa projeção do centro enquanto um espaço de acesso, né? Mas para corpos negros é um lugar onde você trabalha e volta para sua casa, você volta para o seu bairro. Mas de repente não, de repente você tá lá, tá ocupando um espaço, tá fazendo arte e tá expondo às vezes muita coisa que eles não querem ver. Além da minha presença, eu tenho uma movimentação artística comigo, sabe, que me representa e tal. E aí, tocando um pouco nesse assunto, vamos falar do espaço hip hop, que eu sei que você foi um dos pensadores, que estava ali envolvido e tal. Estamos falando do espaço central, estamos falando de um espaço que estava em vulnerabilidade antes da ocupação do hip hop. O espaço hip hop ali realmente foi o que comecei ali, o espaço hip hop, com as intervenções artísticas ali, também fui eu que juntei a galera assim, pra criar o coletivo do Espaço Hip Hop. O coletivo do Espaço Hip Hop é muito legal porque são pessoas distintas que eu vi que gostavam muito da cultura hip hop, mas a gente era meio que rival. Por exemplo, o Mazinho que vocês entrevistaram, ele era da Flowkilla lá, que depois virou... Eu não esqueci o nome da era Twitch, ele virou Flowkilla, e eu fui da Zoom Break Kill, que era uma treta, era um negócio pesado assim, era pesado. Aí tinha o Bois também, que é o Bolonha, que ele era da Flowkilla, da Twitch lá. Então a gente se encontrava, era choque sempre assim. Aí, mas só que no Bois, assim, eu já falei isso com ele, tenho um respeito muito grande por ele, porque eu sei que ele gosta da cultura como eu gosto, tá ligado? E eu vi também nele a preocupação, a maioria dos integrantes do coletivo são b-boys, porque a gente via muito a preocupação de, tá acabando, a Juiz de Fora já teve tinha muitos grupos, muitas cruzes assim, muita galera praticando break assim, e do nada parou. Eu acho que teve a ascensão do rap ali, que levou uma molecada assim, mas só que parou. Então a gente, a última geração é a do Kelso ali também, que é um menino que também vai muito conversar com ele, que é a última geração de break assim. Após isso não tem. Agora o Gusta o Gusta e a Maria, eles têm um projeto, eles estão dando aula para as crianças lá no Eixo, que aí também dá essa esperança assim. Mas quando o espaço foi formado, a gente queria um espaço para treinar, pra gente treinar, porque os espaços que a gente tinha para treinar, a gente nem sempre era bem-vindo, ou ficava por um tempo e depois não acontecia mais. E depois e também a gente queria um espaço para a gente poder fazer os nossos eventos ali. Aí eu chamei o Bois, eu acho que no primeiro momento assim, todo mundo ficou assim, isso não vai dar certo não. Todo mundo meio ressapiado assim. Aí chamei o Bois, aí chamei o Gusta também, que é o marido, esposa da Maria. O Kelso também, que é um menino novo, um Anditão, que aí a gente era do mesmo grupo, né, da Zoom Break, assim. E também tinha chamado o DJ Alex Paz, que ele também estava na formação inicial do Espaço Hip Hop. E também a Garé. A Garé era a única, assim, meio que aleatória, assim, porque a Garé, ela é engenheira, né? Então a gente, desde o início assim, eu mirei que precisava de algumas reformas físicas ali no espaço, né? Porque não dava para dançar nas pedras que tem lá. Então a gente já, desde o início assim, a gente já pensava em, não, vou ter que fazer um tablado aqui, que é uma área de dança ali pra gente ali. E o espaço ali também, quando ele foi criado assim, como eu moro ali no Santa Cândida, ali era acesso fácil, né, para mim chegar no centro ali, se você quer chegar ali com mais produzir tudo, assim passa ali. Então eu vi a construção
desse viaduto. Então eu vi ele com dois olhos, eu vi com os olhos de grafiteiro, que eu vi parede nova. O grafiteiro não pode ver parede nova, porque você vai nossa, exatamente. Eu falei, nossa, vai dar as colunas, nossa, vai dar uns paredão aqui, ó. Assim que inaugurar, ou antes de inaugurar, eu vou lá. Aí foi dito e feito assim. E eu também vi que criou aquele espaço ali, espaço ocioso, que de cara assim, eu acho que aí não fui eu o único a pensar isso, que todo mundo passou lá falando, isso daqui se deixar abandonado, Cracolândia é fácil. Vai virar um lugarzinho de abrigo para quem está em situação de rua fácil assim. Então, e também o viaduto ali, a gente já tinha algumas referências, né? Tipo o viaduto de Santa Teresa, o viaduto de Madureira, lá, onde que acontece o viaduto também de BH lá. Sempre confundo se é o viaduto de BH ou de Santa Teresa. Mas tem o viaduto de BH onde acontece o duelo de MCs, então a gente já tinha essas referências e também o espaço ali é o que a gente chama de um espaço underground ali, sabe? Que realmente assim faz parte da estética da cultura hip hop ali. Rua, parede, um lugar mais escurinho ali, mais mocado ali. Bem urbano ali é bem urbano mesmo. Então aí eu falei, nossa, é aqui, vai ser aqui que vai acontecer as coisas. Aí eu fiz o primeiro grafite, a primeira intervenção lá de grafite e em seguida a gente fez o evento de teste do espaço hip hop. Porque eu sou péssimo de data, mas foi em 2020, assim que finalizou, foi 2020 ou 21. Foi 21 que parou, que a pandemia deu uma liberada maior, que a gente já podia, ainda estava usando máscara, assim, foi nessa época assim, que liberou, a gente já estava também doido dentro de casa, né, vamos fazer alguma coisa ali, tanto que a gente fez, quando a gente fez, não gente, vamos de máscara, o que está acontecendo aí e tudo mais. Então a gente fez o evento teste ali, teve uns anjos assim que ajudou a gente, porque a gente na época não tinha a energia para chegar lá. Aí a Giovana ajudou muita gente, assim, que ela trabalhou na prefeitura, ela é uma pessoa assim, que é um anjo assim, para a cultura hip hop, ajudou uma galera, ela que deu uma ajuda financeira assim, pra gente comprar, alugar um gerador para poder fazer o evento. E tem acontecido desde então assim. Aí o evento ele acontece, tava acontecendo até agora assim, de forma voluntária, por isso que a gente não sempre consegue fazer, não é todo mês que a gente consegue fazer, porque a gente tem como costume também fazer no domingo, então não é todo domingo que você tá, na verdade se a gente fizer todo mês, é um domingo que a gente deixa de estar com a família, é um domingo que a gente deixa de descansar, essas coisas assim, então não dava para fazer sempre, então era quando desse assim, e é isso. Aí onde então tinha o som, eu tinha o Decoflex, eu gastei uma grana naquele viaduto lá, tá? Vou pedir o retorno pra prefeitura lá, tá? Mexi muito. Não, é sério, é coisa dos 8 contos. É muito dinheiro. Que aí foi reforma, comprou o Decoflex, instala luz, negócio pra colocar a luz sem ninguém saber, mas a gente fez, porque queria fazer o negócio acontecer. Podia acontecer. Aí, desde então a gente tem feito assim com uma certa frequência, já gerou de 2 em 2 meses, às vezes de 1 em 1 mês assim. E é legal porque a galera também tem abraçado assim o espaço assim, né? Eu acho que é um espaço que é bem, pelo feedback que eu recebo assim, da galera, a galera se sente muito confortável em estar lá. A gente tenta fazer isso também, como às vezes você vai ver de diversos públicos lá assim. A gente teve também um tratar com a galera que ocupava também para morar mesmo, a galera que estava em situação de rua. A gente teve um tratar muito legal assim com eles assim, porque a gente chegava, a gente sempre ia um dia antes do evento e falava, pô, vai ter evento aí, se vocês puderem limpar pra gente, depois vocês podem voltar pra cá, já teve vezes da gente ajudar eles tirar as coisas, no final do evento, pô, eles mesmo falaram, pô, a gente vai limpar aqui, vocês dão uma ajuda pra gente, a gente dava ajuda pra eles, então era bem legal assim, que foi diferente, porque que a gente também chegou numa fase que a galera achou que a gente era dono do espaço, o espaço hip hop era dono do espaço, o que teve de gente chegando pra mim assim, posso fazer evento lá? Eu falei, mano,
o evento o espaço tá lá, é público, pode fazer lá. Mas teve uma galera assim que pegou isso como, não, os caras tá fazendo, vamos lá pedir meio que permissão pra fazer o evento. E teve uma galera que tipo, que não se ligou nessa, de pedir permissão, porque a gente não tinha que permitir nada mesmo, mas que chegou lá, fez um evento de qualquer jeito e deixava o lugar tudo sujo, aí tipo caía pra gente, porque a gente tinha que fazer com mais frequência, né? Então vinha pro nosso nome. Aí teve que enfrentar diversas barreiras assim, prefeitura, a prefeitura dificultou bastante assim, a gente nunca teve apoio até agora recentemente que a gente conseguiu passar, que aí nem chamo de apoio porque é um recurso que eles têm que dar, a gente se inscreveu e é isso, por mérito. Aí foi o Murilão, que a gente vai conseguir agora os recursos assim, mas foi muito difícil lidar com prefeitura, Funalfa. A gente teve quando eles não queriam ajudar a gente, eles queriam ter crédito pelo que a gente estava fazendo. Então já teve umas discussões bem duras assim com essa parte assim da gestão ali, da galera dos órgãos públicos aí. E é isso, a gente tem feito porque a gente acredita ali, tanto acredita que a gente pode fazer para ser um recurso financeiro para a gente mesmo assim, ia ser ótimo para cada um dos integrantes ali do Espaço Hip-Hop. A gente só pensasse nisso, vamos pensar em executar um evento. A gente estava muito mais evoluído assim, sabe? Ganhando dinheiro para fazer isso ali. Então a gente pensa nisso, a gente também quer movimentar a cultura, a gente não quer deixar as coisas paradas, sabe? E é isso, estamos tentando movimentar o espaço lá. O trato com o poder público. Sim. A Maria Fernanda já tinha também comentado, né, do ganho desse edital, você chegaram a perder um anterior por conta de uma bobagem. Eu queria que você falasse para mim sobre. Você veio de Juiz de Fora, né? Tem esse contato com Juiz de Fora. Se você acha que mudou alguma coisa, a gente sabe que o trato ainda é muito complicado, é muito difícil, mas você enxerga algum avanço? Assim, para não ser totalmente hipócrita assim, esses últimos anos foi bom para as artes visuais aqui na Juiz de Fora, porque teve essa cultura aí do boniteza aí, né, de fazer revitalizar alguns espaços assim, então isso gerou um financeiro assim pra galera que tá fazendo arte, que nem sempre conseguia pegar projetos grandes assim. Então isso foi relevante sim, mas assim, em questão de apoio, de cultura assim, eu vejo que é muito ainda das mesmas coisas acontecendo ainda, sabe? Se a gente não faz, não tem quem procure agentes, como eles gostam de chamar a gente de agentes culturais, eles não procuram os agentes culturais para fazer alguma coisa. Os editais eram os editais que para quem veio de periferia ali não tem aquele acesso total a editais ali, não vai conseguir acessar fácil ele, então uma linguagem extremamente técnica. Exatamente, extremamente técnica assim, apesar dos últimos assim, ter tido uma leve assim que facilitou, mas eu ainda vejo que continua a mesma coisa assim. Tanto que a gente está com um discurso que daqui a 4 anos eles não estão mais não, a gente está aí, está fazendo do mesmo jeito, sabe? Do mesmo jeito. Pode ser difícil, mas está fazendo. Então eu acho que tinha que ter uma abertura realmente assim, maior para a questão artística assim, da cultura. Igual agora eles estão abrindo teve esse viaduto novo agora, que é o Rosa Cabina, vai ter mais um que vai cruzar aquela linha de trem ali em frente o Dina Rocha, o Museu Moreno Ah, ele vai cruzar mais um ali, exatamente. Aí agora que eles vêm falar que estão pensando, porque o espaço hip hop, por exemplo, por mais que se você escutar isso é uma pura mentira, o viaduto não foi pensado como um espaço cultural. Se não fosse a gente fazendo as intervenções lá, ia realmente. O que eu acho que eles iam fazer
era talvez privatizar aquilo ali, uma empresa tomar conta e virar um ponte ali, mas não ia ser um espaço cultural. A gente transformou esse espaço cultural e isso eu acho que é um mérito que eu não deixo tirar da gente assim, porque é isso, entendeu? E agora que eles estão falando, não, os outros espaços estão sendo pensados para ter cultura, para ter economia solidária e tudo mais. Mas a gente vê que não é assim, sabe? E é isso, eles nunca. Eu tenho pra mim que eles ainda não vão assumir, não vão lembrar da gente, que foi a gente que iniciou isso nesses espaços assim. Porque antes disso a gente ocupava realmente praça da estação, a Praça Antônio Carlos, a gente ocupava. Mas ali a gente sabia que a gente estava meio que como convidados ali, sabe? O espaço hip hop eu acho que a gente meio que tomou ali mesmo, é nossa. Tanto que eu fico brincando lá, que lá é minha casa lá. Tanto que os eventos todos que tem lá, eu vou lá dar uma olhada. Deixa eu ver como vocês estão cuidando da minha casa aqui. E é isso, entendeu? E é estranho, você tem um painel, né? Com Dorinha? É, do Dorinha. Na Praça Antônio Carlos. Que é isso. Foi. E a sensação de pertencimento não é a mesma, né? E não é pela diversidade de eventos que ocupam o espaço, não é esse o ponto, mas é por não ter de fato um espaço destinado. A briga não é para que ninguém ocupe, a briga é para que várias pessoas ocupem em outros lugares. Quando a gente começou lá o espaço, a gente falou, a cultura hip hop está nesse momento assim, ocupando o viaduto Hélio Fábio aqui, mas o interessante pra gente é ver cultura geral ocupando. Pagode, samba, qualquer capoeira, todas as culturas pra gente, porque a gente também já sabe que quanto mais ocupação ali, melhor o espaço vai ser cuidado, melhor a gente poder utilizar ele também, entendeu? Aí, só que não foi dessa maneira que eles pensaram assim. E a galera, porque a galera que fez evento lá, hoje está mais tranquila. Esse ano eu acredito que o viaduto vai ser muito ocupado ali. Vai ser muita coisa ocupada ali. Mas a galera que tentou, desde o início igual a gente tentou assim, uma galera viu que não é fácil, tanto que fizeram um evento esporádico. Fizeram aí desistir, parou. A gente não, a gente tem persistido até hoje. Por isso que o espaço ele ganhou meio que o nosso nome assim, sabe? E é complicado, né? A gente volta de novo naquele assunto de ocupar espaços centrais. Ainda é um lugar de hostilidade. Ali, o ocupar o espaço central ali foi como que eu falo? Por exemplo, pra mim era um espaço ok ali, era central, mas realmente era um espaço centro ali, né? Porque realmente é muito. Eu tenho como experiência assim, o pessoal do coletivo Voz da Rua, que eles tinham como característica fazer os eventos do coletivo no Santa Cândida, na escola ali, a galera não ia, não vai. É muito difícil que ele vai, mas é muito difícil. A galera da Zona Norte faz evento, poucos que vai também, porque é Zona Norte. Também é uma caminhada até lá. Então, a gente assim, para tentar realmente facilitar e dar acesso, não, vou fazer aqui. Também ficava mais fácil para a gente fazer os trâmites de transportar as coisas também, tanto que teve uma época que foi oferecido pra gente fazer o evento também debaixo do viaduto que tem ali no acesso pra Zona Norte ali. Ali também houve uma conversa ali que eles iam reformar o espaço e tal, que ia ter coisa para ocupar também, aí não aconteceu. Aí imagina se a gente cai nessa promessa aí que nunca se cumpre, aí a gente ia fazer as coisas. É tudo na garra. Em conversa também com o pessoal da capoeira, principalmente o pessoal da Roda da Feira, o quanto é complicado determinar um espaço cultural para culturalidades negras, principalmente no centro da cidade. A briga por território é muito maior do que... Quando as primeiras vezes que falaram que ia demolir ali o bar do Mamão, antes da reforma da parte ali, que aí ia demolir o trabalho também, ficaram sabendo, vazaram informação lá e rolou um barulho, né? Aí uma das falas que eu guardei assim, que me falava que tipo, o Juiz de Fora não tem rua com o nome de... Agora tem, né? Mas antes não tinha uma rua com o nome de gente negra, não tem uma estátua. O único painel que tinha que tratava de negritude
iam derrubar. E eles iam derrubar, na época eles iam derrubar em novembro, na semana no mês da consciência negra ali, que foi também em novembro que o painel foi concebido. Então ia ser muito simbólico fazer um negócio desse, né? Isso é meio tenso pra coisa. Que é meio que afirmar assim, não, realmente, vocês não têm espaço não. Mas deixou vocês aí, mas vocês não têm espaço não. Isso pega muito, principalmente agora, que a gestão da FUNALFA não é mais uma gestão negra. Sim. De uma coisa que você tocou muito também, que é essa onda, sabe? Será que a onda vai passar? Será que a onda dessas potencialidades negras em evidência, será que vai passar? Pois é. Dá medo. Mesmo levando em consideração que a gestão da Jeane tem as suas precariedades, Sim. teve demolições importantes, como do Tupi e Tupinambás, que eram importantes, referências para culturalidades negras, principalmente do funk, que aconteceu muito vários funks lá. E se perdeu, eu tenho hoje, assim, enquanto pessoa, saindo um pouco do acadêmico, eu tenho medo. Mas a gente não pode também negar que tiveram, tem o Boniteza, que foi extremamente importante, gente em primeiro lugar. Sim, em primeiro lugar tá 12 anos aí nesse papel aí, de carregar a cultura assim. Sozinho, né? Ali o Júlio, uma coisa que ele fala que eu concordo muito lá, que é o Fernando, que ele é o gestor lá do gente, que o gente é uma escola de arte aqui de fora, mas não é conhecido como uma escola de arte. Era para ser reconhecido como uma escola de arte, assim, que forma uma galera mesmo. Tanto que tem aluno lá que foi aluno e hoje dá aula lá, gente. Então, nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, é verdade. Uma escola de arte lá. Mas é isso, que aí também me deixa meio bolado isso, porque é um programa de, eu acho, 12, 13 anos, sei lá, uma coisa assim. E é para ter um investimento muito maior, assim, é para ter uma estrutura muito maior, assim, para poder passar as coisas. É muito engraçado, porque a forma com que ele é publicizado ainda está nesse lugar de tirar crianças do ambiente periférico. E não como escola de arte. Exatamente. Escola de arte. Exatamente. Isso é uma... Ou só quem também faz arte só quem estuda arte que me dá esse desânimo também de estar lá. É o que eu falo, aquela dívida que eu falei que eu acho que eu tinha, mas agora eu tô me devendo. Mas aí que eu acho que não dá pra soltar a mão, sabe? Porque aí a gente vai em favor deles. Se a gente vai abrindo mão desses pequenos espaços que a gente foi ganhando, eles ganharam. Mas também acho importante a gente ressaltar que você foi o primeiro artista com arte urbana ocupar o Fórum da Cultura da UFJR. Isso também foi legal. Eu e Dauri também, nesse painel da PAC, a gente também foi os primeiros a fazer um painel de patrimônio tombado, que aqui ainda é difícil, é muito difícil. Agora, recentemente a gente fez, eu também fiz o conservatório com um projeto que eu participo, patrimônio tombado, isso foi legal. Mas o Fórum da Arte, assim, eu fui convidado, assim, com projetos que eles abrem tipo chamadas para você ocupar lá o espaço, né? Abriu, acho que até hoje, eu acho que abriu uma chamada para ocupar. Aí aconteceu algum imprevisto com as pessoas que tinham que ocupar, eles me chamaram para fazer, que foi assim que acabou a pandemia também, né? Teve meio tempo ali, ela já tinha a exposição pronta. Aí eu topei fazer, aí depois nessas assim de perguntar, eu falei, já teve outra exposição de grafite, de arte humana aqui. Aí eles, não sei, deixa eu pesquisar. Aí não tinha. Eu falei, gente, como assim não tem negócio desse? Aí que eles tocaram, é verdade, foi a primeira exposição integral assim, de arte urbana. Aí eu coloco arte urbana porque dentro da minha exposição eu não trabalho como grafite, mas tem artes ali, tem coisas ali que são já voltadas ali dentro da artes plásticas ali, mas com essa estética de arte urbana ali. Então foi a primeira exposição assim realmente ali. Eu fiquei de cara, falei, não, gente, como assim? Isso em 2022, né? 2022
É uma cidade que é muito palpável, né? É muito recente. Eu nem conheci o Fórum na Cultura, na verdade. Conheci também por causa da escola. É porque eu já falei, teve uma vez que eu bati uma boca danada na gestão antiga, não sei se é a Brasil de ano, a mais antiga ainda, que eu bati uma boca danada com ele lá sobre, eles estavam fazendo uma reunião sobre espaços públicos e tal, porque os espaços não estavam sendo visitados, eles queriam, aí já no início, acho que já estavam rascunhando essa ideia de, não, periferia, tem que acessar também. Falei, pô, mas como vocês querem acesso? Quando vocês colocam umas pessoas que claramente, quando a gente passa na frente, não quer que a gente entre no espaço, o Mascarenhas, teve aluno meu que falava que só entrava lá porque sabia que lá tinha um banheiro público que podia usar. Aí quando dava sorte, entrava e viu uma coisa exposta assim e voltava. Eu tive esse privilégio porque, como muitas festas da cultura ritual aconteciam no Mascarenhas ali, então a gente sempre tinha acesso de ver ali, a gente treinava ali dentro ali, mas para uma grande parcela da periferia ninguém vai não. O MAN, por exemplo. Se eu falar para um aluno meu, vai no MAN, vai visitar o MAN. Eles vai passar na frente, vai olhar assim, vou nada. Hoje em dia eu tô pegando as manias dos alunos. Tem um meme que eles falam assim, compensa não compensa. Aí tipo isso, não compensa. O Museu Mariano Procópio também. Tem ali o museu ali, a parte do parque ali, do coisa, mas subir lá em cima é outra coisa também. Exatamente, o museu mesmo. O museu mesmo é outra coisa lá, são poucas pessoas que acessam. Aí tem uma época que eu bati boca com eles falando, gente, vocês têm que ver aí como vocês estão apresentando esse espaço para essa galera aí. Porque ninguém vai se sentir à vontade em colar. Vocês não se sentem à vontade de subir no Santa Cândido para ver um evento de cultura hip hop. Porque a gente tem que se sentir à vontade e entrar num museu que parece claramente que a gente está lá. Aí tem até que mudar assim, eles têm feito algumas coisinhas assim. Não, aí eu não pego esse mérito de falar que é por conta disso não, mas eu fui uma das pessoas que catucou. Aí eles falavam, de gerar incômodo. Exatamente. Aí eu fico feliz de estar conseguindo acessar esses espaços assim, fora, por exemplo, não sabia, não tinha conhecimento que ali acontecia exposições, aí teve ali no Pascoal também eu fiz exposição ali, aí com a exposição eu rodei bastante lugar. Eu tenho a ambição de expor lá no MAN, que eu ainda não fui, mas fui no MAN. E no Museu Mariano Procópio, não sei como, mas vai. A porta chuta. Eu acho que, principalmente o MAN e o Mariano Procópio são museus com narrativas claramente elitistas. Diferentes dos outros espaços, que são de exposições mais temporárias. O MAN e o Mariano Procópio tem uma narrativa. Exatamente. E é difícil o trato. Difícil o trato. E até quando você falou, tem muito medo também desse processo de ocupação, né? De levar as crianças periféricas para ocupar esse lugar. Porque qual que é a narrativa que eles estão contando lá, sabe? Será que é uma narrativa válida? Será que encaixa? Não sei. Tem os meus. Se pensar realmente. Tem os minhas ressalvas. Mas aí falamos dessa ocupação central. Qual que é a diferença de estar Praça Antônio Carlos, que infelizmente foi demolido, mas para o Mural do Esplanada? Qual que é a diferença? Sendo bem sincero, a tratativa com a prefeitura, por misericórdia. Quando eu fiz ali na parque, foi muito da hora. Foi uma das coisas, assim, uma questão de tratativa mesmo ali com a FUNAF, sabe? Uma outra gestão, eu gostava muito da gestão que estava lá, que eu vi que é uma galera que queria fazer cultura realmente assim, então foi tranquilo. Quando surgiu o convite, sim, a gente aceitou de primeira, tudo correu muito bem assim para ser executado, tanto que executou aquele painel lá que é um símbolo assim. Muito na época, todo mundo tirava foto. Foi um dos trabalhos assim que me deu um direcionamento também assim, eu acho que da galera, no meu nome ficar um pouco mais falado assim, sabe?
Aí o Esplanada assim, foi muito legal, muito bacana participar do projeto, mas é uma coisa que me deu muita dor de cabeça assim, de eu colocar o pezinho ali numa depressão e não querer saber mais de arte ali. O macro mural. E foram 2 anos assim, pensando em executar o macro mural junto com a prefeitura lá, a Secretaria Secretaria de Governo? Acho que é Secretaria de Governo, sempre esqueci. Coisa lá. Então foi legal assim, eles apresentaram o projeto, na época estava eu e o Conduta, que é o CNB assim. A gente foi lá escutar eles, a gente viu a ideia, a gente já conhecia projetos semelhantes do México lá, que é o mais famoso, né? Aí em BH também tem. Então foi 2 anos assim, conversando. Aí teve uma próxima da execução, eu fui ainda fazendo uma visita técnica lá tava acontecendo como que é o nome dela? Eu vou esquecer, uma artista lá de BH, ela tá fazendo um macro mural lá, então eu fui lá visitar, conversar com ela, entender como funcionava. Uns amigos que eu já tinha lá de BH, eles estavam trabalhando também, então eu fui fazer essa visita, foi legal também. E o que me deixou muito chateado, assim, porque foi quando surgiu a ideia e tal, a proposta, assim, eu fui muito claro, assim, falei que era novidade para mim, nunca tinha feito um trabalho da escala que ia ser feito, sabe? E a prefeitura também era novidade para a prefeitura, porque eles também nunca tinham gerido um negócio desse, entendeu? Então era tipo assim, vamos aprender junto, vamos fazer junto aí, vamos seguir ano aí, vai ter adaptações, a gente vai adaptando e tudo mais. Aí esse foi o discurso até chegar na hora da execução. Aí na execução era como se já tivessem feito isso a vida toda e eu que estava de novo ali nas coisas ali. Uma das coisas que também me deixou muito chateado assim, é porque quando começou o macro mural lá, eu fui, na minha parte, que eu comecei a executar a pintura lá, porque eu fui o artista convidado a fazer o painel, a fazer a arte que está lá, né, que é aquele jogo de cores lá. Lá nem é grafite, é mais uma vertente assim da street art mesmo, porque é muito complicado se colocar um desenho ali naquele tipo de superfície lá. Então foi mais um jogo de cores, um jogo de formas ali, então fui convidado para fazer isso e coordenar toda essa pintura. Então para mim, quando eu entrei para executar, uma entrei com sangue no olho mesmo. Então, vou fazer dar certo, vou fazer dar certo, exatamente. Então eu também comecei a divulgar muito assim pelo meu pessoal, mas marcando sempre a prefeitura, quem estava à frente dessas coisas também. Só que aí o macro mural tomou uma proporção de que é o projeto do STEM, meio que não é o projeto da prefeitura, entendeu? Aí eu recebi uma chamada por conta disso. Que aí eu falo que foi um jogo de ego mesmo assim, eles viram que a prefeitura não estava ganhando reconhecimento, que eu estava reconhecimento, que eu estava dando esse reconhecimento, então começaram a puxar meio que o tapete, assim, vamos dizer assim. Aí tanto que, para quem acompanhou na época assim, eu acho que isso aconteceu depois de foram 2 meses assim. No primeiro mês eu fazia boletim quase que diário assim, da execução do projeto assim. Aí quando aconteceu isso eu parei, acho que uns 20 dias antes de entregar eu parei, sumi das coisas, só fui executar o que eu estava ali, porque depois disso começou uma cobrança assim surreal de coisa, que era como se eu já tivesse executado várias vezes, que aquilo ali que eu estava errando em todo o processo ali. Teve uma questão também que a prefeitura não acompanhou de perto a execução do processo. Quando eu vou acompanhar assim, é o seguinte, o que eu imaginava, vamos executar um projeto desse, o STEM é o artista que vai executar, mas eu quero uma pessoa que vai me dar o boletim pela prefeitura ali, uma pessoa à parte. Não teve essa pessoa que olhava assim, passava os processos, falava dos processos ali, sabe? Então, às vezes eu ficava meio que sozinho lá, eu e a equipe que eu estava coordenando lá no rolê.
Aí passou isso, eu consegui executar, eu consegui entregar assim, fiz o melhor que eu podia ali, eu me desdobrei ali, eu acho que nem foi o melhor do melhor que eu podia ali entregar, pra no final não ser convidado nem pra inauguração do Macro Mural. Não fui convidado. Assim, aí depois eles me falam assim, não, é porque você já tava todo dia lá, então a gente não tinha. Tá subentender, então você vai estar lá, né? Então subentendeu assim. Aí tipo assim, são aquelas, como que falo mesmo? Formalidades que são necessárias em alguns casos. Felipe, se conseguimos executar, vai ser maneiro, faz uma fala lá, faz uma fala, não tem o nome no plaquinho, não foi convidado, a Margarida ainda fez uma fala, eu acho muito triste assim, que ela falou que os artistas que executaram o trabalho foi a comunidade ali, mostrando que o entendimento sobre o que tinha acontecido era nulo. Exatamente. Aí eu sei assim, eu cheguei lá no dia da inauguração, estava participando do curso da Chico Rei, então eu dei um pulo lá, mas eu dei um pulo para mim ir chorar depois, foi o que aconteceu. Eu fui lá, não participei de nada, aí eu acho que quando eu não estava mais no local, quando começaram a perguntar de mim lá, que eles me ligaram. Mas cadê você? Você não vai falar, não, você não me convidou. Eu tô fazendo meu curso aqui. Foi isso, vida que segue. Aí depois disso que deu uma desilusão legal assim de arte mesmo assim. Não quero fazer mais isso não, deixa eu entregar meu currículo no Bahamas mesmo. E é isso, foi triste, mas me deixou mais forte, né? Tem coisas que afundam a gente pra subir mais forte. Eu tô aí. Que foi quando eu recebi aquela fala assim que, daqui a 4 anos eles não estão mais aí não, você vai continuar o seu corre. Daqui a 4 anos, quem estava executando isso vai estar na França de novo, vai estar por aí, você vai estar aí fazendo arte pela cidade, ou não pela cidade, mas ainda vai estar fazendo arte em algum lugar, entendeu? Então são gestões que passam. Aí foi isso. É muito bonito, eu gosto muito do painel, muito do resultado. Mas quando você conhece esse make-off, assim, o negócio é meio. Não é coisa não. Desestabilizou, realmente não. E é muito complicado, né? Porque quando a gente está falando de arte preta, é muito bonito a arte, o painel e o artista. Ele é escanteado, enquanto a gente não conhece nenhuma obra. Né? Não é divulgado amplamente as obras do próprio Murilo Mendes. Sim. E o cara tem um museu dele, ele é branco, o nome dele. É isso. É tipo isso. É muito complicado. Mas foi um painel bacana de executar, lidar com os moradores, isso, é que eu preferi. Essa agora, assim, como que foi a recepção dos moradores? Você teve essa tratativa complicada? Exatamente. O governamental ali, essa parte burocrática foi complicada, mas nossa, são uns painéis que eu vou executaria de novo por isso, por lidar com a galera ali, sabe? Conhecer a galera, ou viver desse cotidiano, assim, foi muito legal, assim. Olha, estamos caminhando para pontos finais. Acho que fomos muito polêmicos até então. Vamos fazer igual aquela moça do Top 10, não fala de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. As minhas perguntas finais eram relacionadas aos moradores e a recepção jusforando entre si. Eu acho que você foi muito feliz. E a gente vê isso de outras formas, apesar da complicação com o contrato público, o seu nome ele é bastante lembrado. E o carinho dos moradores do Esplanada, como você falou, e não só, né? Quando teve o painel não apresentando caso, o movimento das pessoas, aquele projeto de representação mesmo. Sim. Mas deixando o grafite um pouco de lado, voltando pro break, e você tinha comentado já sobre o break ter se tornado um esporte olímpico. O que você acha que isso mudou na conjuntura jusforana?
E na conversa com o Mazinho a gente já tem reparado, você, né, ressaltou aqui mais uma vez, de que tá diluindo, as coisas estão minguando. E tivemos também a problemática do Brasil não ser chamado para essa modalidade. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho. Assim, eu vejo dois pontos assim, que quando se iniciou a conversa das Olimpíadas assim, eu fiquei assim, que eu tinha uma preocupação muito grande de se perder muito a estética da cultura, que é o que eu gosto, assim, sabe? Que era ver ali que era uma coisa mais cultural do que esportiva, assim. Então eu tinha esse medo de perder isso. Mas só que eu também via a possibilidade dos recursos, entendeu? Você vai para umas Olimpíadas, não é possível que as pessoas que tratam de esporte aqui não vão lidar com o break de uma forma bacana aqui, sabe? Eu acho que ainda está muito cedo para se ver alguma evolução ainda, porque para mim ainda está nas mesmas coisas assim. Os eventos que têm acontecido aqui ainda são os mesmos, assim, no Brasil mesmo. São os mesmos, assim, do mesmo formato da galera. A galera dá essa cartada é um esporte olímpico e tudo mais, mas eu ainda não vejo funcionando em prática não, né? Então vai ser algo que vai demorar um pouquinho para acontecer, eu acredito eu. Realmente o Brasil não ter ido para as Olimpíadas, isso prejudicou ao cenário brasileiro do break, assim, porque como não foi, já que não foi, não tem molhos pra gente, né? Eu acho que quando vai lá, se aparece, alguém vai procurar, não, onde que acontece isso aqui no Brasil? O que é isso? O que é isso? Quem estão fazendo? Que projetos que tem isso? Eu acho que não teve essa procura. Eu acho que ainda tá da gente ter que apresentar as coisas para as pessoas, entendeu? Porque eu acho que eu imaginei que faria o caminho inverso, né? Aconteceu, vamos ver, vamos procurar a seria uma virada de chave. Que está fazendo a virada de chave. Eu não vejo isso. Aqui no nosso cenário, porque eu também não estou acompanhando tanto o cenário nacional assim, que até quero voltar mais do break, mas para Juiz de Fora, aqui que é uma cidade pequena, nada mudou. Tudo mudou, nada mudou. Ainda é isso aí, tanto que é isso. A galera que ainda está minguando, a galera que quer fazer break, são poucos assim. O Gusto tá com uma turminha legal lá de criança, assim, mas. Muito bonitinho, né? Mas criança ainda é aquilo que eu falei lá no. Aquilo que eu falei lá no início, sabe? Às vezes vai para participar igual eu participei do início. Quer participar do grupo, dançar, ganhar roupinha, fazer uma apresentaçãozinha, e é isso. Então a gente precisa, a gente ainda precisa esperar que a gente fala com o mosquitinho ali, picar alguém pra. Nossa, eu quero ser de boa, é isso que eu vou fazer. Eu ainda não vi essa geração aparecer ainda não, né? Aí agora não vai ter nas próximas Olimpíadas, né? O break não tá nas próximas Olimpíadas. Eu acho que vai ser em Miami, não é? Alguma coisa assim. Aí ele foi a categoria, porque eles podem escolher, eles não escolheram a categoria do break, então menos um ano aí também que não vai ter, então vai ficar um pouco fora desse caminho de mundial, assim, que é as Olimpíadas lá, vai ficar um pouco fora ainda, então tem que ver ainda como vai se tratar isso ainda, sabe? É uma pena, porque é um cenário muito legal, assim, batalha de break, até pra quem não dança assim, é um evento que é muito legal de assim, é empolgante, sabe? Eu conseguiria imaginar fácil alguém torcer pra um b-boy igual eu torço com um jogador de futebol, assim, sabe? Mas ainda não é a nossa realidade. Eu falei, vão terminar lá em cima. Sou muito problema, né? Tem muito problema. Mas break é maneiro. Hashtag não sei. Não tem como. Igual eu falei, o cenário do break é maneiro. É muito lindo assim, independente de Olimpíadas ou não.
Mas o que a Olimpíada traria pra gente é esse reconhecimento maior. De ser mais fácil, entendeu? De ter mais oportunidades. Do nada ali um colégio academia que eu sei que tem um ginásio bonitão lá, do nada convidando a gente para dar aula no colégio, na academia. Aqui em Juiz de Fora acontecia, quando o hip hop chegou, aconteciam rodas frequentes em frente ao Cine Teatro Central de break assim. Aí foi a época que explodiu por causa do filme que chamava Beat Street, assim. Foi um filme que trouxe o hip hop praticamente pro Brasil, assim. Todo mundo viu o filme, todo mundo queria dançar break, entendeu? Aí não teve esse Beat Street atual, assim, que a gente imaginava que a Olimpíada seria esse Beat Street atual. De alguém tava vendo assim, meu Deus, o que é isso? Vamos descobrir o que é isso. Não teve isso. É o que dá o down na gente. É complicado, né? A sua fala me lembrou muito naquela guerra. Vamos falar guerra, vamos falar primeiro nos embates entre Bolsonaro e Lula, que a gente estava brigando, né, por esse processo de que a democracia ela é uma conquista e que a gente tem que estar sempre batendo na tecla e sempre lutando ainda, porque ela não é estática, ela não está dada. Mas isso, a culturalidade negra está batendo de cara todos os dias, né? Toda hora. Agora a gente está agora, a culturalidade negra pode estar em alta, amanhã está em baixa, o grafite pode estar super em alta, amanhã ele desce, o break está em alta, daqui a pouco desce, daqui a pouco sobe de novo. É uma luta constante de se manter visto, né? Sim. Se manter presente, se manter praticante. Olha, a minha última pergunta seria o que o hip hop é para a sua vida, pra gente fechar. Mas eu queria saber se o pessoal, os outros contribuintes do projeto, principalmente a Carol, o Arthur, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta que é relacionada a como a internet ela impacta o seu trabalho. Porque eu conheci você pela internet, a primeira vez que eu vi foi através do Reels, né? Sim. E como que isso tem impactado, né? Como que isso funciona, como que isso entra na sua vida também? Hoje em dia eu falo até que a gente vende imagem mesmo, sabe? Artista visual, acho que a gente vende imagem. Por exemplo, eu recentemente eu perdi uma conta minha, né? Eu tinha 18 mil seguidores lá. Foi um impacto assim, tipo, eu falei, fudeu. Desculpa, eu falei, fudeu, não vou conseguir mais trampo assim, sabe? Hoje em dia tá muito ligado, muito ligado assim. Porque tem muita gente que é muito boa, mas não sabe utilizar a internet, não sabe utilizar os meios ali, então não consegue acessar espaços, por exemplo, que eu consigo por conta de estar utilizando a internet, que eu também nem sei como que eu comecei a fazer isso. Eu acho que só comecei. Eu sei que mais ativamente foi na pandemia também que eu tive que dar aula online. Então eu tive que aprender a mexer com tecnologia. Então aí do nada eu descobri que eu gostava de fazer vídeo, montar vídeo. Aí foi uma coisa assim que me ajudou muito, porque antes disso a divulgação era mais no boca a boca mesmo, de ver a rua. Aí, tem uma galera que adora vir pedir a gente para fazer trampo, fazer trabalho assim, né? Fala, não, faz lá o trabalho que eu te divulgo. Aí eu já tenho uma resposta pronta que é o seguinte, ó, eu faço trabalho na rua, você quer divulgação maior que isso? Todo mundo passa na rua. Então, mas aí existe essa divulgação maior do que todo mundo passa na rua, que é a internet, porque além da rua que eu tô, vai chegar na rua lá de São Paulo, na rua do Rio, França, e quem sabe, né, uma oportunidade apareça assim. Então, hoje o trabalho de grafite, trabalho visual, assim, se você quer ter algum destaque, se você quer ser mais reconhecido, você tem que ter o básico, pelo menos, da internet ali, de pelo menos tirar uma foto com uma boa qualidade para você poder apresentar. Eu não sou, eu tenho ultimamente falado, mas eu não sou gosto muito de falar assim, histórias, essas coisas assim não, sabe? Mas é uma coisa que eu me forçaram a fazer também. Eu queria ser um artista underground que não aparece, mas eu sou reconhecido, um Banks da vida, por exemplo.
A internet, as pessoas que acompanham o trabalho dele faz a mídia dele, sem precisar. Eu não, sou um cara que eu preciso, além de pensar, tratar com o cliente, pensar na arte, executar a arte, eu preciso fazer o pós, que ainda é apresentar essa arte para outros possíveis clientes, pessoas que acompanham o meu trabalho e gostam também. Então, é um impacto direto assim mesmo, assim, para, por exemplo, na devolução de eu quero ganhar dinheiro com isso. Aí é uma devolução comercial mesmo, assim. É um impacto direto. Se eu quiser só pintar por pintar, aí eu não preciso de internet realmente não. Vou pra rua, pinto, não preciso deixar meu arroba, não preciso assinar trabalho nenhum, que está feita a minha parte. Mas se tratando dessa parte assim, de um retorno, a internet tem que ser uma aliada mesmo ali com a gente, sabe? Mas ainda não me rendi ao TikTok não, muito difícil mexer aqui. Nossa senhora, muito chato. Mas isso é muito rentável. Muito rentável, mas nossa, é um rolê lá. É muito difícil administrar mais de uma conta. E respondendo a sua pergunta assim, hip hop pra mim é a vida. Essa é uma pergunta que sempre bate muito assim, porque é muito difícil de responder e quer dizer muita coisa da minha vida. Aí eu sempre acabo caindo nos clichês. O hip hop salvou minha vida, mas realmente salvou a minha vida assim. Da galera, quando eu comecei a dançar lá em cima assim, eram os meninos que, com exceção de o meu primo e meu irmão, a maioria da galera começou a entrar pro tráfico, depois sumiu, ou então passou um tempo, foi pra igreja, entendeu? Tem essa coisa, eu não, uma galera que me vê hoje em dia, aí se assusta aí, nossa, ainda dança? Eu não, danço, isso aqui aí eu faço isso aqui é minha vida, eu faço isso daqui porque é minha vida mesmo, se tornou um estilo de vida, se tornou uma forma de ver a vida também, que a cultura hip hop ensina muito isso ali, sabe? A tratativa de pessoa com pessoa é uma cultura que ela só funciona em coletivo, assim. Ela funciona principalmente em coletivo ali, você depende do outro para fazer a cultura acontecer, e se você depende do outro, você vai tratar o outro bem, você quer que ele esteja bem também, sabe? Então, direcionou muito assim no meu pensar de vida, assim, sabe? Então, o hip hop, assim, eu sou hip hop o tempo todo, assim, eu não sei nem responder essa pergunta, porque é muito difícil, assim, eu acho que nem se eu conseguir dissertar alguma coisa sobre cultura hip hop, não consigo responder essa pergunta, mas no Globo, assim, é minha vida, é aquilo que eu falei no início lá de quando eu entrei na onda do break, assim, que era dormir pensando no break e acordar pensando no break, fazer comida pensando no break. Hoje é mais isso, mas só que aí eu englobo a cultura hip hop como um todo, sabe? É muito isso ali, o grafite, o break, o grafite principalmente tá mais, eu tô mais nesse espaço assim, mas é isso, é pensar nisso o tempo todo assim. O tempo todo eu tô pensando nisso, vivendo isso, aprendendo muito com isso também, sabe? Tenho certeza que eu falo pelo projeto inteiro. Foi muito bom. Espero não ter te atrapalhado. A sua presença para a cultura de Juiz de Fora, seu protagonismo, ele é muito importante. Eu espero que a senhora que tenha consciência disso, para poder falar isso com propriedade para todas as entrevistas. É muito forte o que você faz, é muito forte a sua presença. Na Azul Juiz de Fora é muito importante para outros jovens ver a potencialidade do seu trabalho, o quanto dá pra ver que a gente gosta, porque a gente ama. Dá. É difícil, mas dá. Vai dar. Obrigada, viu? Prazer é tudo meu. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na abeia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina.
Gangsta somos nós, tá na veia armadilha, revoltado.